Botafogo entrou em campo no primeiro confronto entre as equipes nesse ano. Cadê? Dois times que tiveram contratações importantes esse ano. O Flamengo teve o uruguaio De La Cruz, que é a grande sensação para os rubro-negros. Do outro, o atacante Luiz Henrique é do alvinegro. O Fla também tem Matias Vinha, que já está regularizado no BID, porém está em fase final de transição após lesão sofrida no joelho e não deve estar pronto para o duelo. Mesmo com todo o forte elenco, o time da Gávea acabou sendo travado diante do Vasco. E o nome que foi o mais comentado no confronto foi o de Gabigol. O camisa 10 acabou perdendo o pênalti, mas chamou a responsabilidade para si. Me sinto 100%. É apenas o começo, como eu falei. A gente tem que fazer muitos treinos ainda, agora com os jogos. A gente vai melhorar nosso ritmo de jogo. Algumas coisas precisamos melhorar, mas me sinto muito bem e muito feliz. Para os flamenguistas, não foi isso que abalou a confiança no jogador, que a torcida tem como referência no clube. Então, vi muita gente falando de displicência na internet, não acho isso. Acho que ele bate do jeito que ele sempre bateu. Realmente vem perdendo os últimos jeitos, acho que é bom treinar, variar de repente, mas, displicência nenhuma, acho que ele entrou bem no jogo, tirando o pênalti. Assim, se tivesse feito gol de pênalti, estava todo mundo elogiando, como não fez, está todo mundo criticando. Esse foi o pênalti 51 cobrado pelo atleta e o 8º perdido. Ele tem buscado trabalhar o físico para voltar a ganhar espaço com o Tite. Enquanto isso, a vaga de titular segue com Pedro, que tem feito bons jogos com a equipe. A história dele não vai apagar, porque ele já fez muito pelo Flamengo, né? Então ele não está no nível, no patamar do Zico, né? Mas ele tem uma história muito grande, é carregado pelo Flamengo. O Flamengo vem para o confronto precisando de uma vitória para encostar na liderança do Carioca. O time tem um jogo a menos, mas quer aproveitar o clássico para conseguir uma vitória e dar confiança ao elenco. O duelo será no Maracanã, que teve o gramado bem prejudicado na disputa com o Vasco. Para o Botafogo, será o primeiro clássico que o time terá esse ano e a oportunidade para fazer as pazes total com o torcedor. O alvinegro veio de empate diante do Nova Iguaçu após ter começado o jogo vencendo. E nada melhor que uma partida diante do principal rival para retomar a boa fase. O ano ainda está só começando para os times, que têm muitas expectativas para a temporada. E quem sair na frente vai ajudar a levantar o ânimo do torcedor. Muito bem, dia de clássico, muito pau vai torar hoje aqui, hein, Rafa? Só observo, hoje eu só observo. Hoje tem 11 contra 11, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar aqui nesse telão maravilhoso o time do Botafogo, o time do Flamengo e a gente vai decidir quem vai vencer, pelo menos no nosso campinho. Essa é goleada. Tá rindo de quê, Pedrosa? Não, eu acho importante a confiança, entendeu? A confiança é importante. Tem que ter confiança sempre. Ai, meu Deus, olha... Lucas Pedrosa, Rafa Melo, não deveria... Dá boa tarde pra ele, por favor, que eu não tô falando com ele. Boa tarde, Lucas Boa tarde, Pedrosa. Lucas Pedrosa. Boa Diz que eu tarde, dei boa Fernanda tarde pra ele. A Fernanda Maia tá te dando boa tarde. Dá boa tarde pra Fernanda É que eu tô sem Maia. falar com ele hoje, O Rafa tá? tá te dando boa tarde. Olha aqui, gente. Vamos primeiro ver o lado do Flamengo. O Ayrton Lucas joga essa partida, né? Melhorou lá da dor de barriga, né? E já tá à disposição. Piriri. O Flamengo não tem... muita novidade, né, Rafa? Não, vai ser aquele time que já conhece, né? A única novidade é o retorno do Ayrton Lucas na lateral esquerda, né? O Varela que jogou improvisado, o Varela retorna à lateral direita, ele que é o titular, aí ganha disputa com o Wesley e o time é o mesmo. Acho que é o time ideal na cabeça do Tite, né? Pedro no ataque, Cebolinha, meio campo com o Pulgar, o Gerson, o Arrascaeta e o De La Cruz, os dois laterais, Ayrton Lucas e Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Rossi no gol. Olha, pelo lado do Botafogo, Lucas Pedrosa, segundo a informação da Jéssica, setorista do Globoesporte.com, a opção vai ser com o Matheus Pontes pelo lado direito, voltando do pré-olímpico, e o Júnior Santos do lado esquerdo, o Vitor Sá no banco. E com 3 volantes, que seriam o Marlon, o Tchê e o Danilo Barbosa. Dupla de zaga, o Halter e o Barbosa, lado esquerdo, o Hugo, o Marçal. Tá fora desse jogo por questões clínicas. Lado direito, Matheus. Ponta esquerda, Júnior. Ataque, Tiquinho. Lado direito, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Tu esqueceu do homem? Esqueceu do homem? Não é possível. E aí, em cima disso... Ou esqueceu ou não se acostumou ainda. Não me acostumei ainda. Eu falei, não, meu Deus, e agora? O Júnior tá pra lá. Primeiro ponto aí. Vamos lá. O Júnior ali pelo lado esquerdo, ele que não... O entendimento que a gente tinha nesses times que é o titular, que é o alternativo do Botafogo, é que ele não era o titular. O Júnior performa bem pelo lado direito, né? E o Vitor Sá performa bem pelo lado esquerdo. O Jefinho tinha tomado conta daquele espaço ali, só que o Jefinho se machucou e não está à disposição.
Eu, Fernanda, que não sou a treinadora, escolheria o Vitor Sá pelo lado esquerdo. Porque o Vitor é um bom jogador, terminou bem a última temporada, entra e faz bons jogos quando não está do lado direito, porque ele não performa bem por ali. Quem conhece o Botafogo sabe que isso não acontece. E já colocaria, obviamente, o Luiz Henrique, que fisicamente ele tá apto. Tá. E teria um ponto aí que eu não sei que você concorda. Você vai tirar o melhor jogador do time na temporada? Ou o Júnior Santos? O Júnior Santos é o melhor eu jogador do tiraria. Botafogo na temporada. Não tiraria de forma Sabe por alguma. quê? Porque ele não tá no lugar dele. Eu sei, mas então o Luiz Henrique, que chegou agora, começasse no banco. Ah, aí não dá. Eu também Ué. acho. Se Você você também quer acha? botar... Olha só, se você quer... Você não tá jogando CM5, Ou você não. coloca o Você tá Vitor- jogando... Não é videogame que você Ou- bota o zagueiro no Não, ataque é o que eu e você tô te quer falando. atacante. Ou você coloca o Vitor Sá no banco, que eu concordo com o Thiago Ah. Nunes, ou você tira o melhor jogador do Botafogo do time. Eu não tiraria o Júnior Santos Mas do ele time. já nem tava colocando o Júnior de titular. Mas ele é o melhor. Hoje, todos os Hoje jogos é, que eu vi do hoje Botafogo, é. o melhor jogador É, do é Botafogo na verdade. temporada é o Júnior Santos. O Júnior Santos não pode sair do time. Olha, uma dor de cabeça, Esse hein? é o meu ponto, entendeu? E tem um outro ponto. O maior calo do sapato do torcedor botafoguense desse último confronto foi o JP ali do lado direito. Sim. Um menino que Sim. ficou altamente exposto e aí ele botou o Segovinha, né? Na época era o Bruno Lage. E obviamente que o Bruno Henrique deitou, um dos melhores pontas do Brasil, que é o Bruno Henrique, jogando Sim. pra caramba, foi o dono dessa partida. Ele escolhe, e aí segundo a apuração aí do GE, o Mateu ali do lado direito, que é um garoto, que não estava sendo utilizado na última temporada por ser um garoto. Sim. E entrar num clássico desse calibre, escolheu 3 volantes. Pode ser que o Danilo dê um apoio por ali. Como é que será que vem esse desenho? O Matheus Ponte é muito bom jogador, Fernando. Eu acompanhei a Copa do Mundo Sub-20 no ano passado, fiz a transmissão lá pela Cazé TV. E eu acompanhei muito esse Uruguai que foi campeão da Copa do Mundo. E o Matheus Ponte foi um dos destaques da equipe. E aí você tem o Luiz Henrique e o Matheus Ponte, qualifica ao lado direito. Só que tem que lembrar que quem cobre o lateral é o volante. E hoje Sim. o Botafogo tem 3 volantes no Sim. meio campo, que é o Danilo, Marlon Freitas e o próprio Tietê. Então eu não vejo essa desproteção ali pelo lado direito. Acho que o Matheus Ponte é um cara muito mais pronto do que o próprio JP Galvão, melhor do que o JP Galvão. Então o Botafogo, na minha concepção, inclusive, eu acho que o Thiago Nunes faz a melhor formação possível Você no acha? momento. Você- Com certeza, sem Tô mais dúvida tranquila alguma. agora. Sem dúvida alguma. E teve que barrar o Eduardo, né? É pra isso, atuar verdade. com 3 É volantes. porque você tem que segurar o meio campo do Flamengo. Se Mas- você não segurar o meio campo do Flamengo, eles vão achar uma bola. Eu falei isso na Mas eu partida posso contra o dizer uma Vasco. coisa? Eu não acho ruim barrar hoje o Eduardo. Adoro o Eduardo. Acho com muita qualidade. É um jogador que às vezes pifa uma bola e resolve um jogo, mas não tem performado tão bem. E aí, para encontrar esse Flamengo com as bordas tão poderosas que é o Flamengo, e um meio-campo muito poderoso, principalmente com o Pulgar, que começa aquela origem toda ali, tem que ter um meio-campo povoado para anular esse Flamengo aí, o Rafa. É verdade, é exatamente o que o Thiago Nunes faz, né? Ele coloca ali uma trinca de volantes, até para revezar, né, com o Matheus Ponte, nos avanços do Cebolinha, principalmente o Cebolinha hoje completando 100 jogos Hoje? com a camisa do Flamengo. Cebolinha que foi o jogador que mais cresceu, né, desde a chegada do Tite. A torcida coloca muita expectativa nele, então não só o meio-campo do Flamengo, com a Arrasca, De La Cruz, o Gerson, tem também os pontas, né? O Cebolinha, então, vai avançar bastante ali e o Botafogo vai precisar segurar aí os avanços ofensivos do Mengão. Caso o seu treinador tire o Cebolinha, bota quem ali? Não pode tirar. O Cebolinha Não, eu quero no meio do jogo. Bota quem ali ele do vai- lado esquerdo? Ele vai colocar o Bruno Henrique. O rei dos clássicos. Olha aqui, ontem... Mas olha só como é importante. Por exemplo, ó, o Luiz Henrique estava fazendo a sua primeira partida como titular. Digamos que ele não entre no ritmo, que ele não jogue bem. Aí o que você faz? Coloca o Vitor Sá do lado esquerdo, coloca o Júnior Santos do lado direito e faz uma proteção maior quando entrar o Bruno Henrique. É Já verdade. me convenceu. Que isso, hein? Tu é bravo. Por isso que eu te perguntei. E uma outra situação, Eu tava Fernanda. sem dormir quando eu vi esse negócio, De novo esse negócio de lado esquerdo do Flamengo, meu Deus. É. Aí o Pedrosa já me convenceu. Ó, Fala. uma outra situação. O Botafogo também atuando com os pontas. Isso vai ser um teste para o sistema defensivo, né? Com O certeza. Léo Pereira, Do que tá Fla, jogando né? muita bola, vai precisar segurar o Luiz Henrique, corre muito, é driblador, é veloz. E conhece esse clássico? Conhece. Porque o Luiz vem do Fluminense. Vem da base do Fluminense. Vem da base do Fluminense. Já encontrou o Flamengo algumas vezes. Então, não é um adversário em que ele não sabe o tamanho. É verdade. Porque eu acho isso tão importante, eu sempre falo isso aqui, pro jogador de futebol, entender o tamanho de uns clássicos. Sim. E alguns parece que não entendem.
E o Luiz vem com esse conhecimento. Ele sabe o que é o Flamengo pro Fluminense, pro Vasco, pro Botafogo, e o Flamengo, o que é os times pro Flamengo aqui no Clássico Regional. Então é importante o Luiz Henrique ser esse personagem. Ou seja, o Luiz Henrique vinha jogando na Espanha, não vai sentir o peso do Clássico, é bom jogador. E do outro lado, como bem pontuou o Pedrosa, o Júnior Santos faz meio corredor, né? Então o Flamengo vai precisar segurar ali. O Fabrício Bruno é muito veloz. Muito. O Léo Pereira tá jogando, o amor está no ar, tá amando. Vencendo aí. Será que ela vai pro jogo? Vence, tá em Ela todas. tem que ir, né? Ela vai, Não, é? ela tem que ir. Tem esse que ir, negócio? Tem esse negócio. Onde é que ela mora, pra eu não deixar ela ir? Ontem no último jogo contra o Vasco, ela filmou lá. Verdade. Ela fez é? declaração, mandou coraçãozinho. Carolino, vamos jogar hoje, tá? Olha aqui, eu vou descobrir o endereço dela, vou lá conversar com ela, Pedrosa. É melhor tu pagar um jantar pra ela. Eu não sabia que ela era uma peça tão importante. Paga um jantar pra ela, deixa ela falar assim, vai lá pro Paris 6, vai lá pra Se Barra, não fosse ele, entendeu? era 2-0 o teu time. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. Se não fosse ele, era 2-0 pro Vascão. Foi. Daqui a pouco 11 contra 11, mas antes, ontem, durante a apresentação oficial do Luiz Henrique, a gente até mostrou aqui ele se emocionando, ele também falou o que a gente estava dizendo agora, né, sobre esse clássico contra o Flamengo. Cadê? Tô com a minha expectatividade lá em cima. Vai ser se eu jogar, vai ser uma estreia muito boa pra mim, porque... Tela aí? Eu não sei se eu tô pronta. Bota aí na tela. Bota aí na tela, gente. Olha aqui. Quanto é que é a tua folha salarial? A minha? Eu tô tentando justificar as coisas, Pedrosa. É lá pra 30 dele. Ai, meu Deus do Bem céu. menos. Começa por aqui, Rossi Gatito. Começa você, Rafa. O Gatito é um grande goleiro, o Rossi vem falhando muito, principalmente na saída de bola. O Léo Pereira salvou aí contra o Vasco. Mais goleiro, eu acho que é o Gatito. Você. Vou ficar com o Gatito pelo momento do Rossi. O Rossi não passou confiança nessa última partida contra o Vasco. Algumas saídas de bola, como o Rafa falou, que foram perigosas. E eu acho o Gatito um grande goleiro. Então eu vou de Gatito. Eu É unânime, né? vou votar no Gatito também. Vamos de Varela e Ponte. Vamos lá. É muito difícil essa votação pra mim, porque esse aqui, ele é um cara que eu admiro muito o futebol dele. Sim. Então, quando entra num 11 contra 11, é difícil. Dá bem, eu tava assim, Deus, faz com que eles votem no Gatito pra eu não desempatar. Senão eu viralizo no Twitter, o povo fica me xingando e tudo, sabia? É mesmo? É. Ponte e Varela. Você. Varela. Varela? Varela. Você, Pedrosa. Vou de Varela apenas pelo fato do Ponte não ter conseguido Sim. ainda mostrar nada, porque ele não teve oportunidade. E o Varela eu já vi mais vezes, é um jogador de seleção uruguaia também, então eu vou de Varela. Um do profissional e um da base, né? É, isso aí. Varela do profissional, Matheus da base do Uruguai. Perfeito. Vamos lá, eu também voto no Varela. Lucas Halter e Fabrício Bruno. O Lucas Halter fez uma boa temporada ano passado pelo Goiás, chegou a jogar na seleção brasileira de base, mas o Fabrício Bruno foi o zagueiro mais regular do futebol Sim. brasileiro de 2023 e começou bem também a temporada, eu fico com o Fabrício. Você, Pedrosa. Acompanho o relator, o Lucas Jalta tem muito potencial para se firmar com essa camisa do Botafogo e fazer um ano melhor ainda do que ele já fez com a camisa do Goiás, mas eu acho o Fabrício Bruno um dos melhores zagueiros do país. No segundo turno, pra mim, o Fabrício Bruno Sim. foi o melhor zagueiro e eu voto no Fabrício Bruno também. Vamos lá, Léo Pereira ou Barbosa? Essa aí eu voto no Carolino. Carolina, você? Carolino também. Também voto nele. Eu, inclusive, entre ele e o Medel, eu votei no Léo Pereira, eu fiz o desempate, né? Eu acho Sim. que ele é um jogador que está se mostrando a importância dele, a qualidade do Léo Pereira. Demorou até para engrenar, eu até falei isso no confronto contra o Medel, mas um grande zagueiro. O Barbosa tá acontecendo ainda, depois vou mostrar até uma foto que rodou no Twitter. Extra futebol. Extra? Pra vocês dois, Em tá? off? O pessoal da Fogo TT sabe do que eu tô falando. Tá. Não é essa não, não é essa foto não. Não, eu juro que não é. Esse aí não joga, Não. ele tem que contratar. Mas eu vou votar no Léo Pereira. Vamos lá, o outro confronto aí, Ayrton Lucas e Hugo. Você. Ayrton Lucas começou 2024 como uma incógnita, né? Não jogou o último clássico. Por nome mesmo, por ter chegado à seleção brasileira, por ter feito um bom primeiro semestre em 2023, eu vou no Ayrton Lucas. E você, Pedro? Vocês vão de quê? Momento Pra ou mim é história? momento, sempre Sabe por- momento. Então vai, vota Eu vou você. de Hugo. Eu acho que o Hugo é um jogador que, inclusive, já merece a titularidade em relação ao Marçal. Tem muita qualidade técnica. Gosto muito do Ayrton Lucas. Acho que o Ayrton Lucas é um melhor jogador do que o Hugo, assim, de longe até nesse momento. Mas pra hoje, eu iria de Hugo. O Hugo já tem 4 assistências nesse campeonato carioca. Como você disse, o Ayrton Lucas é um jogador de seleção brasileira, né? A gente não pode descartar isso.
Mas eu também não vou fazer o entendimento técnico. Quem tecnicamente é melhor? Eu vou olhar o momento, né? Quem no momento está melhor. Eu acho que no momento o Hugo também está melhor que o Ayrton Lucas, mesmo sabendo que os dois performando cada um no seu auge, o Ayrton Lucas ganha com uma certa folga até em relação ao Hugo. Mas no momento eu também voto no Hugo. Marlon Freitas ou Pulgar? O Pulgar foi o melhor jogador do Flamengo do segundo semestre, né? E começou bem, ele toma conta do meio-campo, acho que isso aí são dados. O Flamengo com o Pulgar é um time, sem o Pulgar é completamente vulnerável, é o cara que protege ali os defensores, dá o primeiro combate, é bom na saída de bola. Então eu fico com o Pulgar, apesar de gostar muito do Marlon. Ele fez uma boa participação no Atlético Goianiense, mas eu fico com o Pulgar. Você, ô Pedrosa? O Marlon ele foi um dos melhores volantes do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo. Ele jogou demais, só que no segundo turno ele caiu de rendimento. A torcida também ficou na bronca por conta daquela piscadinha. Eu acho que as vaias desse ano, isso aí eu não vou ser sommelier de torcedor, mas eu acho que já é o momento de você apoiar, porque o Marlon é um bom jogador, é um volante muito importante para o Botafogo. Porém, nessa disputa, eu fico com o Eric Pulgar, que para mim é um dos melhores volantes do Brasil. Joga bola demais esse chileno. Meu voto é no Pulgar também, e assim, o Pulgar ele é tão grande que ele chega hoje a ser um cara que quando ele tá bem, o Flamengo tá bem. Sim. Quando ele tá mal, o Flamengo não tá bem. Então, é assim, imprescindível ele pro time. ele é bem necessário nesse time do Flamengo, pela qualidade técnica, pelo momento, insubstituível. Meu voto é no Pulgar também. Vamos lá, Gerson e Danilo Barbosa. Isso vai ser difícil pra mim. Vai. Não me deixa empatar, não, pelo amor de Deus. Vai, ô Rafa. Começa. Eu deixo o Rafa começar. Vai, Rafa. Essa pedreira aí tu não quer pegar, não. Olha, o Gerson tá muito inconstante esse ano. É o capitão, tá exercendo uma nova responsabilidade aí na equipe. E, cara, eu vou votar no Gerson. Beleza, você, Pedrosa. Não faz isso comigo, não, pelo amor Olha só. Não dá pra ficar em cima do muro. É complicado, porque eu gosto muito do futebol do Gerson. Eu acho o Gerson um craque. Ele joga demais, ele tem a capacidade de mudar qualquer partida a qualquer momento. Ele domina o meio-campo, mas se eu tô levando em consideração o momento, cara, a reta final do Danilo Barbosa em 2023 é uma reta final muito relevante. Eu gosto muito desse jogador. Então, hoje eu fico com o Danilo Barbosa. Pronto. Você vai desempatar. Bate palma aí que agora eu vou ser cancelada no Twitter. Parabéns, meninos! Porque a culpa é sempre minha, entendeu? Todo mundo vota, mas olha o que essa garota tá falando. É só as pessoas levarem em consideração o que você tá falando. É momento, gente. Não quer dizer que o Danilo Barbosa é melhor que o Gerson. Não. O Gerson é muito mais jogador do que o Danilo Barbosa, mas é momento. E assim, eu falei aqui no início, eu também vou olhar o momento. Eu também levo muito em consideração a última temporada, que faz parte do momento. Na última temporada, a reta final, o Danilo foi um dos poucos personagens que performaram. Inclusive, se você olhar os gols do Botafogo naqueles jogos tenebrosos, os gols são do Danilo. Sim. Um cara que nem chega muito perto da grande área. Mas a capacidade dele é tão grande. E nessa temporada... Será que é o Fute Crush? Vocês viram ali? Verdade. Rodrigo Caio e... Santos. Não é possível que é o Fute Crush. Não é. O pessoal tá com a mão nervosa aí Tá com a mão hoje, né? nervosa, o Danilo, se você for olhar ele, nessa temporada também, você tem que ser um terceiro zagueiro, você tem que ser um segundo zagueiro, você tem que ser um cabeça de área, um segundo volante. Ele tá jogando de tudo. E ele é tão versátil, ele faz bem todas as funções. Olhando um momento, eu também voto no Danilo Barbosa. Não me cancelem, por favor, mas se você olhar o auge dos dois jogadores, o ponto seria do Gerson, mas no momento o meu voto é no Danilo Barbosa. Arrascaeta e Tchê. Você, Rafa. Essa aí não precisa nem ter quem é quem, cara a cara. É Arrascaeta. Isso aí é momento, é habilidade, é técnica. É um dos principais jogadores do Flamengo, o Arrascaeta. Vai, Pedrosa. Eu vou de Arrascaeta também, porque gosto muito do Tietê. Pra mim, joga de bola demais. Gostaria muito de ter o Tietê no Vascão. Não, vai ter não, tá? Mas... Eu quebro aquele clube inteirinho. Mas é Arrascaeta com certa folga. Olha aqui. Triste o Tchê cair com a Arrascaeta. Que o Tchê poderia cair com vários outros e o Tchê ia ganhar, né? Complicou. E se a gente falar de fase, e aí fica meio incoerente, né, a minha fala. Porque se a gente falar de fase, o Tchê tá sempre bem, né? Você pode olhar a qualquer momento, olhar na lupa lá, o Tchê tá bem, o Tchê performa, o Tchê... Mas o Arrascaeta não vive o seu melhor momento. Mas pro que
que desempenha nessa função aí, é difícil. Eu vou levar em consideração que o Arrascaeta até não performando do jeito, pro que se pensa nessa posição, meu voto... Você já votou quem? Arrascaeta. Então eu vou votar no Tietchan. Pronto. 2-1. 2-1, ganharam Tá de bom. Arrascaeta pra não ser cancelada. Porque eu sou fã número 1 do Tietchan. Sim, é bom Entendeu? jogador, muito regular. Vamos lá. Essa aí... Luiz Henrique de la Cruz. Essa é aí difícil, a gente vai ser cancelado. Ih, Aí, gente. essa é difícil. Quem vai ser cancelado? Vocês? Não sei, alguém vai ser cancelado. Vai, alguém, Rafa. Eu você. começo? alguém vai ser É cancelado. melhor começar, cara. Quer começar, Pedro? Porque depois é cancelado quem desempata, Ah, que é? geralmente sou eu. Eu sou Ó, sempre Então cancelada. acho que vai ficar para ela o desempate. Bom, analisando aqui o Luiz Henrique, jogando na Europa há bastante tempo, teve boas atuações lá no Real Betis, inclusive contra o Barcelona. Eles não queriam liberar o Luiz Henrique. Não. Né? Foi contra a vontade. E o De La Cruz é uma realidade, né? Titular da seleção uruguaia, inclusive ele é titular e o Arrascaeta não. Você vê o peso do De La Cruz. Campeão da Libertadores com o River, titular absoluto, batedor de falta, o homem da bola parada. Tá chegando agora ao Flamengo, precisa de um pouquinho mais de tempo, mas de jogador para jogador, De La Cruz. Você, Pedrosa. Quer que eu vote? Vota aí. Eu vou votar no De La Cruz também, sabe por quê? Porque se a gente olhar o momento, eles estão chegando os dois agora. A gente não tem como fazer uma análise do que eles são para esses times, porque eles estão chegando. E aí você olha o futebol de cada um, eu acho que... Eu adoro o futebol do De La Cruz. Eu acho ele um jogador incrível, um jogador de seleção. Então, por isso, o meu voto é no De La Cruz. Eu tô olhando a qualidade do jogador, porque não tem como olhar o momento de nenhum dos dois. Então, meu voto é no De bom La a gente Cruz. lembrar, Fernanda, que é difícil até essa comparação, que são posições diferentes. Pois é, exato. Luiz Henrique é ponta. É a mesma coisa que o Arrasca e o Tchê. É. Eu votei no Tchê só pra não deixar de votar no Tchê. Sim. Mas não dá nem pra fazer essa leitura direito. verdade. Porque o que o Arrascaeta faz é uma coisa, o que o Tchê faz é outra. Completamente Então é muito diferente, difícil né? fazer essa análise. E a gente teve que fazer porque, Porque foi por tem uma hora que posição, encaixa. né? Não função, mas posição. Mas o que mata aqui, que são 3 volantes aqui, né? É. Sim. Isso é que mata, né? Aqui tem 2 só. Aí E vai um ter que que sai disputar nem com o volante meia. é um cara solto, livre, que é o Gerson. Vai. Arrascaeta. Agora ficou fácil, De né? La Já Cruz era. ou Luiz Henrique? Eu vou acompanhar vocês, assim. Eu vou acompanhar vocês porque se hoje você tiver tiro para o ímpar, quem você quer no seu time, De La Cruz ou Luiz Henrique? Eu escolheria o De La Cruz. Mas isso não é demérito para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique Sim, tem potencial claro. de chegar à seleção brasileira. O Luiz Henrique é um baita de um jogador. Foi para a Europa, que é um lugar que o De La Cruz nunca conseguiu chegar. Já era para ter saído se fosse para a Europa, e o Luiz Henrique conseguiu sair, performar numa liga de primeira prateleira na Europa. Mas no momento, eu acho que o De La Cruz é um jogador mais pronto do que o Luiz Henrique. Por isso eu iria no De La Cruz. É isso. Mais velho também, natural. É na natureza do futebol. Vamos lá. Cebolinha ou o Jacaré Júnior Santos? Essa é mais difícil do que De La Cruz e Luiz Henrique. O Cebolinha tá voltando a ser aquele Cebolinha que a gente conheceu no Grêmio, o que fez ele ser vendido para o Benfica. Inclusive, o Tite gosta muito dele, trabalharam juntos na seleção brasileira. O Júnior Santos foi o melhor jogador do Botafogo na última temporada, né? Não dá para dar empate técnico. Momento, Cebolinha começou muito bem. Já tem 2 gols na temporada. O Júnior Santos também começou bem. E também tem 2 gols. Também tem 2 gols. E aí, agora eu quero ver o seu clubismo. Porque você foi clubista até aqui. Cadê? Clubista, não. Foi. Fui não. Foi sim. Você Só um votou em pouco. quem? Você só votou no Gatito. Tá legal, vou colocar o Júnior Santos então. Não quero te pressionar, Júnior não. Santos. Eu acho os dois que estão vivendo grandes momentos. Falei aqui, pra mim, o melhor jogador do Flamengo é o Cebolinha. Pra mim, o melhor jogador do Botafogo na temporada é o Júnior Santos. Só que aí, dito isso, se os momentos estão parecidos, o Cebolinha é muito mais jogador do que o Júnior Santos. Muito mais. Não tem nem comparação. Vai desempatar Parabéns, agora. você cancelado mais uma Vai vez. desempatar agora. Oba! Não tem nem Vamos lá, comparação. povo. Cebolinha Vamos cancelar. é outra prateleira. E aí? Ridículos. A verdade é essa. Tem um cara que já decidiu Copa América com a camisa da seleção brasileira. É verdade. Não tem como comparar. E o momento dos dois são bem parecidos. Isso. Às vezes, quando o momento é igual, eu arrasto muito pro final da última temporada, né? E na última temporada o Cebolinha não performou e o Júnior foi regular a temporada inteirinha. O Júnior jogou muito mais do que o Cebolinha na Muito. última temporada. Mas até aqui, em 2024, o Cebolinha já aconteceu, já se reencontrou seu futebol. E a gente analisando tecnicamente, já que ambos estão em boa fase, eu vou votar no Cebolinha.
Olha aí. Tiquinho, isso aí. agora eu vou embora, tá? Vou nem olhar. Agora eu vou embora. Olha essa. Nem vou olhar. Tiquinho ou Pedro? O Pedro é jogador de seleção. É mais jogador do que o Tiquinho. Respeito muito o Tiquinho. Gosto de ver o Tiquinho jogar. Teve uma boa temporada também. O segundo semestre não foi tão boa quanto o primeiro semestre. Não foi tão bom. Mas o Pedro é um jogador mais completo. E começou a temporada também fazendo gols. Então, meu voto é no Pedro. Vai, Pedro. Esse 11 contra 11, olha, cara, meu Deus. A minha carreira está em risco. Eu tenho certeza que a gente vai ser cancelado. Ele não, porque vai ser a torcida dele que vai cancelar a gente. A minha carreira vai ser está em eu risco. ou você, Pedrosa. Aí vai ser assim, ó. Esse Pedrosa é um clubista. Meu Deus, vergonha. Meu Deus. Essa Fernanda Maia é uma clubista. Olha vai, só. Pedrosa. Vamos lá. A reta final do Tiquinho, eu critiquei ele aqui no programa o tempo inteiro sobre o pênalti que ele perdeu e ali foi onde o Botafogo perdeu o título. Ela é uma reta final muito ruim. O que o Tiquinho jogou no primeiro semestre é um absurdo, um absurdo. E o Pedro na temporada passada, apesar de ter ótimos números, não foi nem de perto o Pedro que ele realmente é. Nessa temporada, eu acho que o Pedro começou melhor do que o Tiquinho. Então, eu não acho nem que sejam jogadores de uma prateleira muito diferente. Acho que são dois craques do futebol brasileiro aí, com a camisa 9, digamos assim. Mas pela temporada atual, eu acho que o Pedro começou melhor, então eu vou de Pedro. Ai, graças a Deus, né, Você não gente? Eu não precisou preciso empatar, então eu vou votar no Tiquinho, tá bom? Posso? Eu posso votar no Tiquinho? Vocês deixam? Eu tô... Ai, que bom. Graças a Deus. Ufa. Agora, quanto tá? Quanto foi? 8-3? É sério? Falta o técnico. O técnico vai ser outra lavada também. Quem ganhou no Botafogo foi só o Gatito, o Hugo e o Danilo. De resto, todo mundo do Flamengo. Que bom. Mas olha, quer que eu faça uma Que meia... bom que o meu Fala. voto no Júnior Santos não definiu É nada. verdade. Não definiu. Uma meia-culpa aqui pro Botafogo. Se fosse o Botafogo do ano passado, essa questão seria um pouco mais equilibrada. Porque tem vários Ia ter jogadores o aí que estão chegando Eduardo, agora. Se ele estivesse performando Eles estão chegando agora, então não dá muito pra gente tirar alguma coisa. Olha a zaga do Botafogo. 3 jogadores que a gente não pode comparar com os jogadores do Flamengo que já estão no Flamengo há mais tempo. Então, assim, hoje é isso. Mas não quer dizer que daqui a 3, 4 meses vai ser isso, entendeu? Já. Tem, acho que... Deixa eu falar rapidinho com o Pedrosa aqui, só um minutinho. Acho que a gente não vai ser cancelado dessa vez. Eu também acho que não. Que ganharam de lavada, eles ficaram... Goleada. Japão, sei que aí vai ter outro ali, goleada. Daqui a pouco eles cortam uma coisinha que a gente pegou. Aí é aquela burra, aquele Twitter. clubista. Vai viralizar, hein? Aquela garota que só fala do Botafogo. Olha esse cara que só vê o Vasco. Mas ninguém vai postar o vídeo inteiro a gente analisando. Ninguém. Tem um A hora corte, que eu tem um falo corte. Só o assim, corte. a hora que eu falo assim, ó, não, porque não dá pra ler o Tietê com o Arrascaeta, eles fazem coisas diferentes. Não, duvido. vamos só cortar assim, ó, meu voto é no Tietê. Vamos só cortar essa parte. Eu falando que voto no Tietê. E voto mesmo, voto no Tietê.